Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do Intalks CEO. Sou o Thiago Alves, host aqui do Intalks, presidente da Regus e do Spaces no Brasil. E hoje, para falar do futuro do direito envolvendo esse mundo de startups e tecnologias, as conhecidas Low Techs, nós temos o queridíssimo Antônio Maia, ele que é advogado e presidente da Ticaltech no Brasil. Antônio, seja muito bem-vindo ao Intalks. De me dirigir. Aqui Boa, está dizendo perdão, que o meu microfone. O Tava microfone no mudo, está. pode vir. Isso aí. Não, eu que agradeço, então, imensamente a oportunidade de me dirigir ao seu público. Né? Como a gente estava conversando antes, assim, a Regus é um lugar aqui querido para mim, assim, de boas memórias que eu tive. Então, vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema aí que me fez mudar de vida, né? Eu comecei como advogado, aí com carteirinha da OAB e pegando procuração e representando o cliente, e hoje me transformei num empresário, num executivo que usa o conhecimento jurídico para desenhar produtos. É isso que a gente faz lá na Tical. Que legal, muito bom. Seja bem-vindo ao YouTube. Lembrando a todos que estão acompanhando aí, né, que essa é uma transmissão ao vivo que está acontecendo tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Você pode participar e se beneficiar das duas plataformas, né? Então, eu vou começar lembrando a todos aqui, de quem está no LinkedIn, pode utilizar, então, o arroba para estar marcando os seus amigos, trazendo mais pessoas para a live, né? Ou mesmo na hora de mandar a sua pergunta nos comentários, usa o arroba, me marca, Marco Antônio, para a gente poder estar monitorando aqui, então, né, a pergunta de todo mundo. Para o pessoal que está no YouTube, não precisa, basta mandar sua pergunta, a gente acompanha aqui. Eu queria lembrar a todos da audiência, comentar de onde estão assistindo, né, a cidade, o bairro, o estado, está de casa, está do escritório, está de férias, trabalhando. Eu que estou voltando hoje de férias, né, depois de ter ficado uma semana debaixo de chuva na praia, né, porque onde eu vou eu carrego a chuva, então faz parte da minha sina. Mas, então,
traz aqui, vamos conhecer um pouquinho mais da audiência. E lembrando a todos que 100% das lives aqui do Intox são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, né? E depois repostadas no YouTube do Intox da Regos Brasil, tá, pessoal? Então, você conhece alguém que precisa de acessibilidade nessa live, joga ela lá para o YouTube. O Intox Show, que é um oferecimento da Regos, do Spaces e da Level, né? Um abraço a todos os clientes, colaboradores, né, fornecedores aí desse ecossistema, né, que as 3 empresas formaram aí para trazer essa que já é a nossa live aí de número 250, né, nesses 2 anos aí de existência do Intox. Então, obrigado aí pela audiência de todos vocês. Não esqueçam de curtir a live, compartilhar a live, né, e deixar o seu like aí também. Chega de falar da gente, deixa eu apresentar oficialmente aqui, então, o nosso convidado para vocês, né? Então, Antônio Maia, advogado-presidente da Ticaltech, né? Ele que foi inventor do primeiro robô advogado do Brasil. A gente vai querer conhecer esse robô ao longo desse bate-papo aqui. Ele é presidente da startup de tecnologia do mercado jurídico, a Ticaltech, né? Criador da ferramenta Lloyd FGTS, que ele vai explicar um pouquinho mais para a gente, né? Que faz com que as pessoas tenham acesso rápido à informação de quanto ela pode rever do fundo de garantia por tempo de serviço, uma informação antes que ficava tão restrita, pouca gente sabia do seu direito, e com a ferramenta dele isso ficou bem mais aberto, né? E ele também, né, além disso, né, advogado, como ele disse mesmo, né, que desenha vários tipos de sistemas e soluções para os seus clientes. Eu vou abrir pedindo aí para você contar um pouquinho para a gente sobre essa história do robô advogado. Que história é essa de um robô advogado? Conta mais para a gente, Antônio. Bom, né, assim, a atividade de advogado ela é feita de uma parte bem cerebral, né, e de uma parte muito braçal. Então, em muitos casos, você tem que suar a camisa lá e preencher uma planilha, milhares de informações, ler documentos repetitivos, que são atividades que não geram grande valor na cadeia de serviços de um advogado. Né? Vamos centrar no advogado, que seria o maior player desse mercado. Né? Então, eu, na Tical, depois de um tempo, a gente teve um tempo tentando trabalhar com projetos, né? Desenvolvendo projetos sob medida para clientes, depois nós resolvemos mudar para produtos quando nós desenvolvemos esse robô. E a gente chama até o robô de assistente de advogado, porque, na verdade, a maioria desses serviços nunca era o advogado mesmo que fazia. Né? Porque o nosso robô de automação, ele basicamente lida com grandes quantidades de informação repetitiva, como um extrato do FGTS, por exemplo, que é um caso que você tem milhares de lançamentos que, se você tiver que fazer a revisão de coisas que demoram muito e muito tempo, são muitos lançamentos e demoram muito tempo, muitas vezes para você chegar a um valor mínimo, né, e eventualmente até irrisório. Então, a gente entendeu que deveria desenvolver produtos voltados para esse tipo de advogado, que lidava com causas massificadas, sem grande complexidade jurídica e com um baita de um serviço, digamos assim, de back-office. Né? Então, foi a primeira intervenção. Então, nós criamos um assistente de advogado que lidava com uma causa massificada, que é o ICMS, a incidência do ICMS na TUST e na TUSD, que são dois valorizinhos que constam da conta de energia. Isso rouba um tempo louco do advogado, porque ele tem que achar a conta, baixar 60 contas. Enfim, é uma coisa trabalhosa, e o primeiro robô fazia isso. Ele captava nos sites das distribuidoras todas as contas de energia do cliente, extraía pequenas informações, lançava numa planilha, né, que a gente tinha programada no sistema, e isso montava o resultado, e aí nós criamos um sistema de kit, que é o mínimo indispensável desse serviço para ele funcionar. Então, o kit era, vamos dizer assim, as contas de energia, o cálculo feito de acordo com as nossas instruções e de acordo com aquilo que se sustentava juridicamente, mais um modelinho de petição bem curtinho, e a gente dava isso pronto para o advogado. E a gente levou essa ideia também para o FGTS. Então, o robô ele veio intervir em casos em que o advogado perdia um tempo excessivo, e esse tempo excessivo inibia que você
tivesse vários, que você pudesse escalar a sua atividade. Então, a gente está tentando trazer para os advogados a ideia da gente escalar o serviço para eles e eles poderem usar o tempo deles atendendo os clientes e conquistando novos casos. Essa foi a ideia primeira do robô, né? Foi atuar num segmento bem específico e resolver um problema também bem específico, né? Desde então, a gente criou um segundo robô, esse sim mais robusto, que é o do FGTS, como a gente falou, em que a ideia é a mesma, ou seja, a gente lê as informações que o cliente traz para nós. No caso do FGTS, a gente não fez esse robô de extração de informações, a gente prefere que o cliente traga o extrato dele por uma questão de sigilo e de estabilidade da máquina, e aí a gente dá um primeiro resultado gratuito do quanto seria o cálculo, para o cliente saber se compensa para ele brigar, para o advogado entender se compensa para ele brigar, e a partir daí, se eles decidirem prosseguir, pagam um valor fixo e gerar esse kit. Basicamente, hoje em dia é o serviço que a gente faz para esse robô, e a gente tem levado essa ideia para outros nichos, né? Legal, eu vou até trazer aqui, vou aproveitar, compartilhar minha tela rapidinho, eu vou trazer esse site do robô, porque ele é aberto para que todo mundo possa saber, né, o seu direito, pelo que eu entendi, e depois, né, decidir se vai querer entrar ou não. Então, ele pessoal, o endereço é fgts.loitlegal.com.br, né? Alguém da produção joga nos comentários depois aqui para vocês, da audiência, o endereço certinho. Mas esse é a interface do robô, né? A pessoa começa a entrar com os dados, como o Antônio disse, né? E vai descobrindo ali o que pode ter. Eu queria usar, enquanto eu mostro o site aqui, Antônio, eu queria usar para te provocar com a seguinte pergunta, né? A gente vive num mundo, principalmente o mundo jurídico, né? E já passaram aqui pelo Intalks, eu acho que os principais nomes aí, né, do empresariado voltado ao setor jurídico, né? Desde grandes empresas de tecnologia até grandes escritórios, né? Tive o prazer de entrevistar bastante pessoas aqui ao longo desse período, e muitos me falavam sobre o seguinte: Thiago, a inovação é um caminho sem volta na área jurídica, porém, é uma inovação regulada. O Brasil é um dos poucos países de inovação regulada, porque a gente está lidando num cenário onde não pode acontecer necessariamente primeiro a inovação para depois regular, que foi o que aconteceu com startups como aplicativo de transporte, né, de locação de moradia por temporada, onde primeiro você democratizou o conceito e depois que os órgãos regulamentadores foram buscando se isso pode, isso não pode, né? E é diferente quando a gente fala do assunto jurídico, né? Então, eu queria explorar um pouquinho contigo, assim, como é que é nesse coisa, assim, por exemplo, quando você tem uma boa ideia, você quer criar um robô como esse aqui, você tem que ir numa OAB, tem que explicar, você tem que ir para um juiz, mostrar, ou não, dá para desbravar, tem alguma lacuna de mercado para inovar no setor jurídico também? Tem várias lacunas, a gente pode conversar sobre isso, né? Primeiro, precisa entender direito o poder de intervenção da OAB, né? Em que situações que a OAB pode efetivamente criar algum embaraço para a solução e para a inovação que se está falando, né? Primeiro, você precisa entender, como a gente falou, se você desagregar o serviço jurídico, vai ter nessa cadeia desagregada coisas que são essenciais para o advogado fazer, e que ele tem que ser inscrito na OAB para fazer, e outras coisas que são não essenciais e que podem ser desempenhadas por outras empresas. Então, a gente tem que ter uma ideia antes do que é a legal service, para depois a gente pensar em legal tech. Então, o legal service é todo o serviço voltado para que a lei seja cumprida, coercitivamente ou não, ou por meio de aconselhamento, de formulário. Você tem aqui no Brasil as pessoas que registram marcas, você tem serviços que são organizados em cartório, então você tem um conjunto grande de serviços jurídicos, serviços ligados aí à ordem legal, e do qual são amplamente desregulados. E até uma burrice, nós vamos chegar nisso para a OAB, que sempre tenta
tão desregulado, porque muitos escritórios eles ganham muito dinheiro com esse serviço não essencial. Ele costuma ser mais lucrativo. E é onde os advogados sofrem a concorrência das legal techs. Então, são serviços de advogado só, basicamente, a representação judicial, o aconselhamento jurídico e a consultoria jurídica. Então, você tem, dentro desse segmento enorme de serviço, só uma pequena parte. Mesmo na OAB, então, se você for olhar, eu sou um advogado, mas a TICAR é uma empresa limitada. Eu não estou sob regulação da OAB, porque a OAB só pode regular os que são nela inscritos. O que a OAB pode dizer para mim é o seguinte: você está usando a tecnologia para fraudar o exercício da advocacia, mas aí você responde por uma questão criminal. E se você também, você tem que olhar para que o advogado usa a tecnologia. Se o advogado usar a tecnologia para captar clientela, para fazer um serviço mercantilizado, se você tiver essas características, aí o advogado é punido, não a empresa. Entende? A empresa só é punida quando ela faz o serviço que deveria ser exclusivamente desempenhado por um advogado, que aí seria o exercício ilegal da profissão, né? A prática não autorizada do direito, aí para a gente usar uma expressão bem retinha na tradução da tradução americana. Então, a gente tem que ver, porque os advogados têm muito medo em função da dependência, mas quando você olha a regulação no sentido de limitar a atividade empresarial e, portanto, ser interpretada de uma maneira bem restritiva, a amplitude é enorme. Então, eu acho que o grande marco é aquilo que a lei trata como exclusivo para advogado ou não. E, Antônio, você acredita que, conforme a tecnologia avança, né, e principalmente com duas vertentes de tecnologia chegando aí, Big Data, né, informação gigantesca armazenada na nuvem, que traz uma série de informações de passado, e a gente sabe que o nosso setor jurídico também vive, né, de jurisprudência, vive de fatos marcados, de decisões e tudo mais. E inteligência artificial, tendo a capacidade de ler e analisar dados. Quando essas duas tecnologias começarem a ser mais utilizadas em massa, talvez, pelos próprios órgãos competentes, né, que vão desde os tribunais até mesmo, né, a procuradores, etc. Tal, isso vai também, a gente vai viver um jurídico 2.0, a gente vai viver um mundo onde processar alguém no Brasil não leva anos, onde você buscar os seus direitos, como o próprio robô do FGTS que vocês criaram, aliás, bem legal, vou jogar na tela daqui a pouco de novo, porque a ideia é bem interessante, que a gente não tenha que fazer isso, que necessariamente as coisas vão funcionar. É para aí que caminha o setor jurídico? Olha, essa é uma questão complicada, né? Normalmente os mecanismos aí de dados e de inteligência artificial, eles são definitivos, ou seja, eles vão acabar com com os modelos concorrentes, quando os problemas de hoje forem iguais aos problemas da época em que essa informação surgiu. E isso é vamos dizer assim, a grande capacidade inovadora do direito. Então, se você for olhar, tanto a inteligência artificial como o Big Data, eles são, aspas, bem reacionários, porque eles só lidam com aquilo que já existe. Você não tem uma capacidade criativa, né? Então, você corre o risco de um sistema embotado, né? De um sistema medíocre, que só vai lidar isso e vai dar para os problemas de hoje o mesmo tratamento que foi dado lá atrás. Então, você tem essa inadequação hoje em robôs enviesados, né, como lá nos Estados Unidos. Então, você tem uma jurisprudência amplamente majoritária de punitiva para pessoas negras, e esses detalhes acabaram, vamos dizer assim, essas informações desse Big Data acabou enviesando os primeiros algoritmos. Então, eles eram algoritmos preconceituosos, porque a jurisprudência, aquilo lá de trás, refletiu o preconceito. Então, esse é o grande
não se tem uma resposta para isso, porque você não é possível você conviver numa sociedade de massa com a justiça do século XIX. E aí eu chamo todo mundo para ler o livro A Casa Sombria, de Charles Dickens, que é um livro do século XIX na Inglaterra, que ele descreve o sistema judicial e que, em grande parte, não mudou, né? Você não pode ter uma sociedade de milhões e milhões de conflitos que são resolvidos da maneira lá de trás. Então, eu acredito que aí um pouquinho com bom senso, uma capacidade crítica das pessoas que estão, vamos dizer assim, pensando o direito, eu acho que a gente pode ter um bom caminho. Mas eu não gosto da ideia de desprezar, falar, não serve para nada. Serve para muita coisa, até porque os conflitos são repetitivos, mas eu vejo esse problema da inovação e da criatividade em função da novidade dos problemas que vão surgindo, você usar um ferramental inadequado. Eu acho que esse é um grande problema aí da inteligência artificial e da Big Data no direito. A gente tem sistemas inteligentes na TICAL, de classificação de decisão judicial, que é um guia como a gente escolhe novos temas para as nossas soluções de automação, mas eu acho que vai haver uma evolução na justiça maior para a resolução desses casos, como o do FGTS, em que você vai ter um processo automatizado. Esse do FGTS é interessante, porque a Caixa também contesta por robô. A justiça cita a Caixa no momento em que você distribui, e a Caixa, em 2 ou 3 minutos, ela já põe uma contestação. Quer dizer, então, se o juiz também já tivesse uma sentença pronta, você teria isso. Quer dizer, já tem tecnologia hoje para a gente propor esse modelo que você falou, mas não creio que bem a Big Data e a inteligência artificial vão conseguir superar os maiores desafios, que é de uma sociedade mais justa, com soluções mais humanas, das quais nós vamos nos orgulhar. Eu acho que esse ainda vai ser o papel aí dos advogados e dos juristas do século XXI, imagino eu. Muito bom, ótimo. Bom, se está todo mundo usando o robô, já sabemos, né, que o negócio vai ficando um pouco mais rápido, com certeza. Por outro lado, tira a pessoalidade, né? Tira aquela análise humana e tudo mais, que acho que é tão importante nos dias de hoje, né? Deixa eu aproveitar para te perguntar, aproveitar que a gente está explorando o conceito aqui. A gente falou Law Tech no começo dessa live, a gente falou assim, né, tecnologia voltada ao direito, à lei, né? E tem gente que fala Legal Tech. Tem diferença entre esses conceitos? Law Tech e Legal Tech, não? Tem diferença. Essa diferença foi construída a partir de uma pensadora futurista inglesa, minha amiga, chamada Chris Lightfoot. Ela viu que existem 2 tipos de empresas, né, de tecnologia jurídica. Vamos dizer assim, uma tecnologia que ela é basicamente uma tecnologia de eficiência, em que você faz os mesmos processos de sempre, mas de uma maneira mais rápida, né? Então, essa ela chamou de legal techs. São empresas em que ela se aproximou com legal departments, né? Com departamentos jurídicos de grandes corporações, que são esses que movimentam, de fato, uma parte significativa do mercado. Então, esse tipo de empresa que faz essa otimização de processos já existentes, ela é chamada de Legal Tech. Law Techs são empresas que propõem soluções totalmente disruptivas e inovadoras e que não têm nenhum compromisso tem um compromisso com a eficiência, óbvio, mas não um compromisso com o mesmo processo que já é clássico, né? Então, isso tem aberto um fosso, tanto na tecnologia para as empresas, quanto as tecnologias mais ligadas ao consumidor final, como é a nossa empresa, né? Como eu te falei, a gente desistiu de ser uma empresa de projeto há um tempo atrás e resolveu ser uma empresa de produto, e aí você tem muito mais produto, você tem muito mais pessoa física consumindo do que empresas. E, por outro lado, do ponto de vista empresarial, você tem muito menos empresa que queira fazer um produto e tomar pancada no mercado do que empresa disposta a pegar um cheque de uma grande empresa para desenvolver uma solução sob medida, né? Então, as Law Techs e as Legal Techs
tem essa diferença. A Lawtech é uma empresa inovadora e que propõe soluções diferentes. Eu digo que a Tical é uma Lawtech, porque se você for olhar todas as nossas soluções, elas são disruptivas, elas não são do jeito que as coisas são feitas normalmente. Se você for olhar o Lloyd legal, a gente propõe, e isso está na lei, e eu não tenho medo da OAB em relação a isso, nós propomos um tipo de serviço jurídico desintermediado. Muitas vezes, quando os casos são pequenos, Tiago, o advogado é parte do problema e não parte da solução. Os meus colegas odeiam que eu fale isso, mas é verdade. Quando é uma causa muito pequena, o advogado não vai pegar, porque ele tem uma limitação de tempo e de condições de conduzir os casos. Então, nós temos que propor soluções que não necessariamente tenham que passar pela via dos advogados. Se a lei já permite que você faça esse caminho, como na lei, aí o FGTS, a discussão é feita nos juizados especiais federais. E a lei dos juizados especiais federais, ela permite que até 60 salários mínimos a pessoa possa ir no tribunal sem advogado. Inclusive, pode nomear um representante não advogado para aquela causa. E a OAB questionou a constitucionalidade dessa lei já há muitos anos, que é uma lei aí do início dos anos 2000, e o Supremo manteve a lei, dizendo, de fato, que o acesso à justiça era um valor muito caro para ser exercido exclusivamente pelo canal. E se lembrou das reclamações trabalhistas, em que você também não precisa ir com um advogado, e dos habeas corpus também, você também não precisa de advogado. Então, um dos caminhos para você tirar, fazer uma clivagem interessante entre casos que não interessam esses em que a lei permite que o advogado vá sozinho. Então, a Tical passou a trilhar esse caminho das soluções desintermediadas, que eu acho que vai de encontro ao que a gente vai ao nosso tema, que é o futuro do direito. Eu acho que grande parte do futuro está nos modelos faça você mesmo e os modelos com uma assistência de não advogados. Exato, né? E a tendência dos últimos anos, né, eliminar a intermediação como um todo, tem sido um forte aí, driver, né, da nova economia, seja a economia compartilhada, a qual a gente pertence, seja a economia dos apps, né, seja a economia criativa, todas estão focando em cliente, usuário, experiência direto com provedor, proprietário, fabricante, né, e a não necessidade dessa intermediação. Não que o advogado seja necessariamente o intermediador, né? Mas, como você disse, tem causas que são tão pequenas que muitas vezes o custo do advogado é maior do que necessariamente o ganho da causa. Então, para isso, eu acho que a inteligência artificial resolve bem, né? A tecnologia resolve bem. Aí eu queria aproveitar, vou trazer o site da Tical Tech aqui. Falei certo? É Tical Tech? Ficou legal esse nome. Tical Tech, Então, ó, gente, tical.tech, né? TECH, para vocês conhecerem um pouquinho aí da Tical Tech. Quer comentar um pouquinho, então, sobre a empresa em geral? Esse site aí, ele tem ainda alguns produtos nossos. Nós temos esse produto do seu processo. Ele é o primeiro produto que a gente fez dessa maneira desintermediada. Ele é um site de informação, porque uma das grandes dificuldades de você lidar com a justiça, as pessoas leigas, é a informação. E muitas vezes também não basta você ficar indo ao seu advogado, porque tem advogado que tem milhares de clientes e não responde o telefone. Então, o seu processo foi o primeiro cliente, foi o primeiro aplicativo que a gente criou. Ele é um processo em que ele é muito simples, basta você colocar o número do seu processo, o nosso robô passa a acompanhar esse processo para você na justiça e fornecer todas as novidades. Nós estamos nos finalmente de acoplar o seu processo no Lloyd, porque também uma das barreiras de conversão que a gente percebe é assim, o desolê do cliente de saber que ele não vai ser informado do passo a passo. Então, a gente também tem mudado isso. O Diligeiro é uma rede profissional de advogados, né, em que você pode contratar advogados no Brasil inteiro. Nós temos aí 52 mil advogados nessa rede. Essa rede, basicamente, hoje em dia, ela faz serviços para terceiros, é um viés corporativo da Tical.
nós temos parceria com outros grandes fornecedores de serviços jurídicos, então aí a gente faz a intermediação por essas pessoas. E o Legal Note é o nosso core tracker, ele é o primeiro produto, o primeiro com o qual nós iniciamos, que ele é um produto de acompanhamento de processo. Tanto o Lloyd FGTS quanto o Eli FGTS, que é o nosso produto para advogado, eles acabaram não sendo atualizados aí no nosso site da Tical. A gente está com... Eu te confesso, a gente está com tanta coisa, assim... Esse produto do Lloyd ele teve uma curva explosiva de crescimento e nós não tivemos foco para fazer mais nada. Assim, ele drenou todos os recursos da empresa. Ele aqui para o pessoal que não viu antes, ver agora aí da Lloyd. Isso. Ele é um super sucesso de vendas e ele tem feito a empresa progredir muito, sabe, Tiago? Tem sido uma experiência muito interessante. E a gente tem usado para desenvolver outros conceitos. Então, agora a gente está criando um conceito de o direito bate à sua porta. Porque como um dos problemas que as pessoas têm de procurar a justiça sozinha, elas não gostam. Justiça e questões legais é algo que você gosta de fazer com várias pessoas. Isso, desde tempos imemoriais, é assim. Sabe, você poder levar alguém com você no tribunal. Aliás, foi assim que os advogados surgiram, né? Mais como um apoio moral e alguém com quem você poderia tirar algumas dúvidas do que isso. Então, nós criamos aí, assim, antenados que a gente está com a necessidade de renda da maioria das pessoas e de complementação de renda, de trabalho 100% digital. A gente criou um conceito, que é o conceito de agente Lloyd, em que o agente Lloyd pode organizar clientes interessados na revisão da FGTS e ele mesmo faz este serviço de obtenção dos extratos, ele mesmo monta o kit e faz a atermação na Justiça Federal com um cupom e ele é remunerado pela Tical com uma comissão. Então, esse é o filho mais novo. A gente está no meio da campanha de lançamento, né? Hoje eu finalizei os termos de uso, a gente já está online, mas a gente imagina que para você ter um produto efetivamente de massa, eu não digo intermediários, mas mais alguns nós nessa rede vão ser necessários para nós atingirmos as pessoas. Até porque, desde que eu me formei na Faculdade de Direito em 1987, antes disso, o grande mercado da advocacia e dos serviços jurídicos é o boca a boca. É o boca a boca. Assim, a gente põe uma grana em marketing, sabe, Tiago? E aí fica frustrado, você vai ver com as pessoas. Como você descobriu, fulano me indicou, Beltrano me indicou. A gente fica com orgulho, porque a pessoa teve uma boa experiência de uso. Mas é algo que a gente desenvolveu essa ideia para permitir que muitas pessoas possam ter uma renda, e, de acordo com os cálculos lá nossos, uma renda eventualmente até expressiva, dependendo da sua capacidade de articular pessoas. Eu imagino vendedores de shopping, eu imagino pessoas que vão na igreja, eu imagino o pessoal que joga bola, eu imagino o pessoal do churrasco, eu imagino comemoração de fim de ano, do Natal de família. Enfim, para as pessoas levarem uma novidade boa para os seus amigos e familiares e também ter uma oportunidade de ter uma renda razoável para boa, e se ela for principal, ela pode ser uma renda bem boa, fazendo bem, levando para as pessoas o acesso à justiça, que é algo que efetivamente pode mudar o país. O que pode mudar um país? Sabe, você não aceitar certas pequenas injustiças e levar os seus direitos, eventualmente, às últimas consequências. Eu acho que tem um fator educativo que não pode ser desconsiderado. E hoje
eu queria aproveitar essa oportunidade, assim, e já não é de hoje, essa defesa que as pessoas fazem, principalmente as pessoas mais pobres, dos direitos na justiça, é visto de uma maneira muito ruim, sabe? Uma coisa como se fosse uma extorsão contra as grandes empresas, como se fosse uma coisa de criador de caso, de chato, de pessoas sem noção. E, na verdade, nós temos uma ordem jurídica que tem muita lei. E a forma de você fazer a lei valer quando ela não é obedecida é por meio de um juiz. Isso é um modelo que tem. Assim, ele tem mais ou menos quase uns 1000 anos, ele surgiu na Inglaterra, é o máximo de civilização que a gente pode ter. Não existe algo mais civilizado do que isso. Então, eu acho que precisa também haver um movimento de dignificação do litígio pequeno, né? Sabe? Os juízes veem isso como querelismo, as empresas, eu tenho que gastar muito dinheiro com o departamento jurídico. A Tical também tem, vive gente do Lloyd desistindo lá no CEDIA do Código de Defesa do Consumidor, às vezes até uma grana, lá 5% da grana da Lloyd vai em desistência. Entende? Agora, faz parte da lei, a desistência é um direito do consumidor, eu não posso negar. Então, veja, essas coisas eu acho que também nós vamos evoluir. Quando o acesso à justiça parar de ser uma bandeira teórica para ser uma luta política diária das pessoas. E política no bom sentido, sim, política no sentido de viver na cidade, na polis. Não no sentido dessas safadezas que se fazem aí, mas no sentido de você expressar a sua opinião perante aquilo. Eu acho que esse é um caminho interessante. E o direito vai ter que dar alguma saída. E os robôs juízes vão ter que acontecer. Tudo que caminhar para a tecnologia, democratização dessa tecnologia, que é o que os celulares hoje em dia conseguem fazer, né? Então, você consegue com que todas as pessoas tenham acesso à mesma informação. Essa eu acho que é a maior beleza dessa revolução industrial que a gente está vivendo, essa economia 4.0. É a primeira vez na história moderna que existe uma democratização de acesso. Até então nunca foi isso, né? Quando a gente teve a Revolução Industrial, quem tinha dinheiro podia comprar os primeiros carros, né? Demorou quantos anos para você ter um carro popular? Demorou quantos anos para que o carro fosse acessível? Até hoje não é, né? Você pensar bem, por aí vai. Então tem uma série, até mesmo na saúde, né? O Brasil é um país tem um sistema único de saúde que funciona, mas a gente sabe que até em países desenvolvidos o acesso à saúde não é universal, não é democrático, mas tem uma coisa que a tecnologia é democrática, né? Então ela traz essa possibilidade de que as pessoas tenham acesso, né, a essa informação. Então eu queria aproveitar, Antônio, a gente está quase estourando nosso tempo aqui da live, mas a gente tem tempo para uma perguntinha rápida que veio da nossa audiência aqui, que seria o seguinte, o seu WhatsApp, olha a tecnologia tocando. Meu filho pedindo Uber para ele ir na escola, possivelmente. Pô, não, cuida do filho, tem que mandar o filho para a escola mesmo. Agora, uma pergunta que veio da audiência que eu acho que tem tudo a ver com a questão da Lloyd aqui, o pessoal já se interessando, querendo entrar na ferramenta. Quem já sacou FGTS no passado por algum motivo, pode pedir a correção desse FGTS sacado? Sim, pode pedir, porque você teria mais dinheiro para sacar lá atrás, se a correção monetária fosse correta, né? Na verdade, a tese é a substituição da TR pelo IPCA. E aí eu convido as pessoas que tiverem dúvidas efetivamente com a tese, ou acompanhar as nossas lives, nós temos lives semanais no nosso perfil da Lloyd no Instagram, né? No @Lloyd_legal, né? Mas sim, você pode sacar, não tem limitação, não. E até é uma coisa interessante, quando você saca, no final, se a tese for procedente, o juiz vai te pagar em dinheiro. Se você não sacou e o dinheiro está lá, ele vai depositar na conta do fundo para quando você for sacar. Então, é uma possibilidade até melhor. Essa tese, por isso que ela é melhor até para os... Ela é boa para todos, né? Mas ela é melhor para os aposentados, né? Ou para as pessoas que tiveram vários empregos aí ao longo do tempo. Boa. Mas pode sim, com certeza. E, Antônio, que dica você dá para quem quer entrar nesse mercado de law tax, legal tax, whatever tax? Olha, eu acho que a primeira dica...
A primeira dica é você ter uma confiança no seu taco e lembrar que até 50 anos atrás não existia a OAB. Então, o advogado não pode ser dependente da OAB, achar que a OAB vai lá assegurar o mercado de trabalho para ele, que ele vai entrar na profissão e vai ficar rico para caramba. Nada disso. Ele tem que entender que hoje ele é um player, que o futuro dele é mais para um analista de dados e para alguém que esteja disposto a combinar tecnologia com conhecimento jurídico, e pensar basicamente no consumidor e não nele, né? Pensar no problema que você vai resolver, pensar no cliente, né? Que é uma das coisas mais legais quando você muda da advocacia para a empresa. A advocacia é uma coisa muito autocentrada, sabe, Tiago? É a minha prerrogativa, é os meus honorários, a minha comissão, o meu escritório, o meu isso, o meu aquilo, sabe? E quando, na verdade, nós existimos em função de uma necessidade do povo. Acho que, se tiver uma mensagem, é o seguinte: por que nós existimos? Por que nós temos prerrogativa? Porque a gente defende algo muito caro que se chama ordem jurídica. Nós temos que ensinar para os nossos clientes como viver de acordo com a lei, como criar bons documentos para você viver bem no mundo das leis e, eventualmente, aparelhar o conflito quando o seu cliente achar que a lei não foi violada e que isso criou um prejuízo para ele. Mas, basicamente, olhar o cliente, ser um UX, né? Pensar na experiência do cliente e não na sua profissão, em como foi até aqui, etc. Eu vejo aí nessa campanha do OAB uma coisa cansativa, a valorização da classe. Enquanto a gente for devedor de serviços, enquanto a gente não conseguir cumprir 10% das necessidades do povo, não temos que falar muito, não. Sabe? Eu acho que hoje em dia, se eu puder dizer isso, foque nos clientes, foque em oferecer coisas inovadoras e amplas, num preço que os clientes possam pagar, aprenda o conceito de escalabilidade, aprenda o conceito de aquilo que a gente faz mesmo, de desintermediação, de desagregação de serviços, que qualquer tarefa pode ser fracionada em várias outras tarefas que podem ser exercidas por outras empresas mais especializadas. Então, se eu quero montar um escritório, é melhor eu virar Regos, é mais eficiente do que eu montar o meu próprio escritório, e sem que isso tenha nenhum impacto na minha advocacia. Então, eu acho que a gente tem que começar a aprender um pouquinho mais como ser empresário e como a gente não ser dependente de uma classe, de algo que vai aí espantar a tecnologia e vai garantir um modelinho bom, que quando eu chegar lá, ficar velhinho, eu vou estar rico e vou explorar os advogados mais novos. Eu acho que não, acho que o foco é no cliente, no processo, na tecnologia, na escala, na desagregação. Acho que são esses os conceitos aí para essas pessoas, para os mais jovens que quiserem entrar. Muito bom. Bom, pessoal, a gente caminha aqui para a nossa final da nossa live, né? Antes de passar para considerações finais aqui do Antônio, quero aproveitar para dar um recado aqui para o pessoal, né? Faz tempo que eu não trago algumas novidades de mercado, mas para quem está plugado aí, ó, tá chegando a nossa 71ª unidade no Brasil aí, Regos em Osasco, abrindo agora, gente, em dezembro. Então, galera de Osasco e região, fica esperto que ali na Autonomistas 2561 está nascendo aí a mais novo espaço de coworking da região, né? Então, para quem quiser conhecer, já dá para fazer visita, já dá para agendar lá a sua visita, né? Sendo que a gente já tem hoje Alphaville, temos mais de 30 aqui em São Paulo, mas essa é uma que com carinho está nascendo. Aliás, um abraço aí para o Marcelo, né? Que está tocando aí a obra aí com maestria lá em Osasco, né? E lembrando a todos também que tem várias lives interessantes para acontecer, né? Então, a gente tem aqui dia 18 de novembro, às 11h30 da manhã, meu colega Adriano, aqui, diretor de franquias da WG, ele vai estar conversando com o Lucas Moreira, fundador da Splash Bebidas Urbanas, às 11h30, falando sobre a nova geração de franquias, né? E na semana que vem, dia 23 de novembro, eu recebo o queridíssimo Nélio Bilatti, ele que é owner na NB Heart. A gente vai falar de cultura organizacional e propósito real, aqui, dia 23 de novembro, 11h30, em mais um In Talks CEO, né? Então, tendo feito aí nosso dever de casa,
Queria aproveitar e agradecer o Antônio pela presença, né? Ele está bonitão ali no Marrecos, lá na Casa das Rosas. Ele que já foi cliente da Recos, estava me falando aqui antes da pré-live, né? Muito obrigado aí pela confiança. Antônio, resumo final, palavras, últimas considerações para a nossa equipe. Eu já mostrei o site da empresa, né? Já mostrei aqui como o pessoal conecta com a Lloyd, mas recado final para a nossa audiência, por favor. Bom, eu quero saudar basicamente todas as pessoas e os meus colegas advogados para um mundo muito mais interessante do que o mundo que era quando eu me formei. Vocês podem ter certeza que você tinha meia dúzia de coisas só para fazer. Então, eu quero agradecer. Eu não sou uma pessoa assim, um grande frasista, né? Então, eu gostaria assim, de desejar para todas as pessoas que elas olhassem a tecnologia da maneira como a tecnologia deve ser, né? Algo para facilitar a vida, para você atingir um propósito que te diferencia das outras coisas. Eu acho que esse é a grande coisa, né? O grande barato da profissão é você servir. E quando você tem uma empresa, você acaba servindo de uma maneira escalada. Então, eu agradeço muito você essa oportunidade. Falar dos meus produtos é sempre uma coisa muito prazerosa e falar desses modelos regulatórios da OAB também é algo que me atrai muito, porque eu acho que isso é decisivo para os jovens advogados. Eu agradeço muito aí a sua atenção, a atenção do seu público, e sigam a gente aí no Lloyd, aí no @LoytLegal lá no Instagram, que todo dia tem novidade, toda semana nós temos lives aí, que eu também preciso fazer meu dever de casa, viu, Thiago? Senão o pessoal lá do marketing me buzina lá. Então, eu agradeço muito todos vocês, a sua equipe muito atenciosa, e que fez tudo para que corresse da maneira perfeita como correu. Muito bom, muito obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Esse foi Antônio Maia, presidente da Ticaltech, advogado, né? Contou aqui para a gente um pouco mais do futuro do direito, Lawtech, né? Para onde caminha esse setor tão importante da nossa economia. A gente falou de tecnologias do futuro, tecnologias do amanhã, que estão impactando todos os processos jurídicos. Falamos também de uma ferramenta muito legal, que inclusive a gente deixou nos comentários aqui para vocês, da Lloyd FGTS, para você poder calcular o benefício que você pode ter, né? Ou mesmo recuperar o que seria justo de correção monetária sobre o seu saldo, além de todos os serviços da Ticaltech. Antônio, obrigado de coração pela presença no Intox. Estou vendo aqui meu amigo Mário Gasparini. Um abraço, Babo. E estamos lá no dia 27, lá em Montevidéu. Muito boa. Grande abraço a todos. Pessoal. Grande Mário, abraço para o Mário também. Conhece o Mário, show de bola. Pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Até o nosso próximo Intox. Valeu! Valeu!